Nova, tudo bom? Estamos aqui mais uma vez com nossas conversas que importam. A gente tem sido muito abençoado e muito feliz por tudo que Deus tem feito nessas conversas maravilhosas com pessoas incríveis que a gente ama muito. E dessa vez a gente vai falar sobre plantação de igreja aqui no Quebec, no Canadá. E ninguém melhor do que o nosso pastor Henrique, fundador da Nova. E aí, como é que tá? Oi, gente, tudo bom com vocês? Estou muito bem, estou muito feliz de estar aqui com vocês, com você, Hum. e tenho certeza que a gente tem muita coisa para compartilhar aqui. Conta primeiro como é que Jesus chegou na tua vida. Ah, Jesus chegou na vida da minha família, né, há muito tempo atrás, e meus avós, vou falar deles, tá? 2 irmãos, Otávio Coelho e Severino Coelho. E eles moravam no interior e conheceram a Jesus e foram para Recife, e chegando lá em Recife, eles implantaram uma igreja. E essa é a igreja que eu cresci, a igreja que minha mãe faz parte, a igreja que meus pais cresceram. E tenho certeza que eles oraram muito pelo que a gente vive hoje e pelo encontro que eu tive com Jesus. E aí eu caminhei desde cedo com meu pai e com minha mãe na igreja, cresci na igreja. E mais a minha experiência com Deus, minha experiência com o Espírito Santo, ela se deu através de uma busca aleatória que eu tive. Hum. Eu acho que, como diz a palavra de Deus, né, que nós ansiamos pela presença de Deus. E naquele dia, eu me lembro muito desse dia, um dia onde eu estava com os amigos e a gente foi caminhando aí em algumas igrejas, buscando respostas extremamente aleatórias. E em um desses cultos que a gente teve, o Senhor nos falou profundamente, e foi ali que eu disse: "Senhor, eu quero seguir o Senhor de uma forma diferente, eu quero uma experiência verdadeira com o Senhor, eu quero intimidade com o Senhor, eu quero entregar minha vida completamente". Você tinha quantos anos mais ou menos nessa época? Eu tinha 16, 17 anos. 18, acho. Não? Não, 16, 17 eu acho, 17 anos. É. Maravilha. E e como foi dessa experiência, como foi o seu crescimento ali de maturidade com Deus? Qual foi a história que você percorreu? E a partir dali então, a minha alma ela começou a ansiar pelo Senhor. Então eu comecei a buscar Jesus diariamente, intensamente, né. Então minha mãe me via por diversas vezes, meu irmão, minha irmã, na minha escrivania lá no meu quarto, lendo a Bíblia e buscando a Deus, buscando conhecer a palavra e me aprofundando muito mais e tendo experiências reais com o Espírito Santo. E foi aí que a gente se conheceu também, né. O Senhor me presenteou logo de uma forma até rápida, eu acredito. Assim que eu comecei a ter essa busca pelo Senhor, acho que alguns meses foi quando a gente veio a se conhecer. E e aí E a tem sua vida mudou e a minha vida mudou pra muito melhor, né, amor. pra muito melhor. E como foi tua caminhada de serviço de em igreja? O que é que você fazia na igreja? O que é que Eu sempre acho que fui muito, inquieto talvez, né, talvez hum, conte-me você mais. note, vocês notem também aí. E desde novinho lá na igreja eu estava, como eu falei, né, eu cresci na igreja e corria pra lá e pra cá, brincava dentro da igreja. Eu vejo muito isso nos meus filhos hoje, esse privilégio que eles têm e que eu tive também de limpar o chão da igreja com a minha roupa. E
E aí essa inquietação, ela não ficou apenas na minha infância, mas ela foi indo para minha adolescência também, até como criança, 11 anos, 10, 11 anos, já comecei a tocar violão também. A gente tinha um grupinho, eu, o Rodrigo, o Andrezinho, o pessoal lá da igreja de Casa Amarela, lá em Recife, e a gente estava lá toda semana fazendo barulho, né, que um Não monte de tocava um ainda, né. monte de menino aprendendo a tocar e mexendo ali pra lá e pra cá. Mas e sempre foi assim. E aí eu fui crescendo um pouco mais, aí a gente já começou a tocar um pouquinho melhor, aí comecei a cantar no coral, fazia solo cantando no coral. A gente sempre teve muito canto coral na Uhum. igreja, como um ponto Eu muito lembro que eu vi um forte. vídeo, tu tinha 3 anos cantando no coral. É, a gente tinha o coral de crianças, coral de adolescentes, coral de jovens, né, e eu sempre fiz parte de todos eles. E sempre fui solista em todos eles, então sempre tive oportunidade, sempre isso me ajudou muito também a quebrar barreiras talvez de timidez. Eu sempre fui muito tímido quando como criança. E e aí eu vim comecei a servir também nos adolescentes, na juventude da igreja, organizando, congresso, acampamento. A gente tinha um acampamento lá chamado Superação, e eu lembro a gente organizando lá na época e foi maravilhoso. Conferências também na igreja. E também célula, né, eu lembro que Célula também, isso. A gente liderava uma célula lá e era bênção, viu. e aí depois que você me conheceu, que na área de serviço, o que a gente junto começou, o que é que você lembra de memória aí, da gente junto E aí a servindo a Deus? gente você também, eu lembro que você sempre foi muito ativa, né. Deus, ele sempre foi muito claro com a gente com relação a isso. Você muito ativa na igreja local, eu sempre muito ativo na igreja local. E aí quando a gente se juntou, eu continuei com muita atividade ainda como você falou, na célula, na minha igreja local, mas eu já passei a fazer atividades também dentro da sua igreja. Eu lembro que eu já passei a tocar às vezes também na Sim. banda. Você tinha um ministério de dança também, Uhum. a gente estava junto ali. Eu não dançava, tá gente, eu tocava ali e acompanhava. E célula também, a gente abriu uma célula e foi uma bênção. E aí depois, logo depois, a gente começou a trabalhar lá na missão Esperança. Que hoje é Missão Esperança, né, mas Isso, era era uma creche da isso, nossa igreja, era um uma lugar, né. comunidade, e aí começou com a minha avó começou a ter culto pela manhã, com as mães, e Isso. aí depois aquilo foi virando uma igreja, e a gente ajudou nessa plantação lá, a gente ficou lá um tempo, e e hoje a igreja tem quantos anos? Hoje, Acho que meu tem Deus, 17 anos. Não, 18 talvez, que eu não estava nem grávida de Luísa quando a gente estava servindo lá. tivemos o prazer de voltar lá, né, e ver o que Deus tem feito naquele lugar. E ser abençoado e abençoar, né, levar uma palavra, levar uma ministração e, enfim, foi maravilhoso também esse tempo, né, fez parte de quem eu sou hoje. Aquele tempo ali onde a gente estava com os adolescentes, naquela comunidade, onde eu ia muito cedo também, todos os dias praticamente, para uma leitura bíblica Com os ali homens, né. com alguns homens, e foi muito bom, E muito bom. alguns homens iam direto do bar, né, à noite, então chegavam lá 100% às vezes, porque às vezes era só um que já passou a noite só um bêbado todinha. que ia lá e vocês estavam Isso, tu com o tio Léo, exatamente. né, lendo a Eu Bíblia, e o pastor Léo. né. E aí como foi o chamado de sair desse lugar do Brasil, né, com igrejas já sólidas, com história maravilhosa e vir para o Canadá? Como é que foi isso? E assim, Deus começou a queimar também no meu coração, o amor por pessoas, né. Acho que por isso que sempre deu tão certo a gente ter uma célula, a gente
reunir pessoas para falar do amor de Deus, para louvar, para adorar junto. E por isso que eu entendo que foi a partir daí, Deus começou a queimar isso dentro do meu coração. Deus já tinha lhe passado uns direcionamentos também a respeito de nossa vida fora do Brasil, né, para as nações. E depois de um tempo eu comecei a ver, né, que como Deus é perfeito, né, e como a gente foi feito um para o outro, né, porque nosso Ó, ministério querendo ali, ó, romance aqui, vai. ele se encaixou Hum. de uma forma que a gente hoje vê tantos frutos, né, mas através de um chamado da igreja local, mas fora das fronteiras, tupiniquins, fora das fronteiras ali do Brasil. E eu lembro também que eu recebi uma palavra, isso já queimava muito no meu coração, né, cuidar de pessoas, mas eu recebi uma palavra num treinamento para líderes lá em Belo Horizonte, com o pastor Marcelo Gualberto, e muito direcionada, muito precisa sobre o ministério pastoral, onde você vai ser um pastor, você vai cuidar de igreja. Então não é só cuidar de pessoas, porque é diferente. Você vai cuidar de pessoas, mas você vai cuidar de tudo que engloba essas pessoas. Você vai cuidar de igreja e eu passei a entender, tenho passado a entender ainda com o que tenho vivido até hoje, né. E como foi a história do início da Nova aqui? E aí a gente chegou aqui nessa terra, chegamos aqui no Canadá e Deus continuou com essa chama acesa em nosso coração. Nosso Hum. propósito sempre foi o direcionamento de Deus, o direcionamento do Espírito. E quando nós chegamos aqui, nós iniciamos já um grupo de reunião para lermos a Bíblia, né, um tempo que a gente tinha maravilhoso na presença de Deus com nossos vizinhos e com amigos que não moravam nem tão perto, mas que vinham, porque era um ambiente maravilhoso. E aí, isso aí foi crescendo, e a gente sempre apaixonado e louco pela igreja local, então a gente sempre fez parte da igreja local. Até que Deus nos chamou para iniciarmos uma igreja local, né. Nosso querido pastor Guilherme Kerr, que é muito amado, pai, né, nosso pai praticamente, cuida de nós, Guilherme, Sandra, e nos recebeu tão bem e nos direcionou a isso também. Nós tínhamos já essa palavra de Deus e eles nos ajudaram a abrir nossos olhos no tempo oportuno, no tempo correto. Eu creio que Deus ele nos deu o tempo preciso e que nós iniciamos a comunidade nova. Mas como foi na prática? O que aconteceu para Nova a nascer? Nós fazemos parte de uma igreja aqui canadense e estávamos em um crescimento grande, né, com um grupo de brasileiros nessa igreja, e o amor aumentando cada vez mais por cuidar das pessoas, né, pelo que estávamos vivendo, né, como igreja. E e houve uma mudança de direcionamento nessa igreja, onde, os ministérios iam ser trabalhados de forma diferente. E aí a gente entendeu que era a nossa hora, na prática foi isso que aconteceu. E aí foi quando chegou o Guilherme, né, e Mas assim, a célula já existia na nossa casa, já tínhamos o célula, basement isso. já estava ativo ali como a célula. Sempre ativo. Desde que a gente chegou aqui, a gente nunca parou. Desde da primeira semana, eu acredito, ou segunda talvez, a gente começou uma célula e ela não parou até hoje, né. Hoje essa célula ela está dividida em várias casas, em várias regiões, várias cidades, e a gente de vez em quando vai para uma E qual foi o maior desafio da primeira plantação lá no basement, da Nova no basement? de iniciar a igreja, né. Eu acho que é a responsabilidade, né. Acho que não existir mais um olhar para trás,
Hum. E isso faz parte do nosso chamado, né, como cristão. Acho que Jesus, ele, quando chamou os discípulos, ele disse: "Ó, aquele que colocou a mão no arado, ele não vai olhar mais para trás". Ele não pode fazer isso, porque se ele fizer isso, ele vai se apegar ao velho homem, às coisas que ele tem vontade de fazer, e esse aí era o maior desafio. E é o maior desafio, né. O próprio apóstolo Paulo também, ele fala isso, que a maior luta dele era contra a sua própria carne, contra suas próprias vontades, na implantação das igrejas que ele tinha, contra a vaidade, contra a glória, que eu não me glorie, né, no meu eu, mas que eu morra para que Cristo viva em mim. Então, esse é o meu maior desafio, com certeza, é viver no centro da vontade de Deus, deixar o meu eu de lado. E isso, desde o primeiro dia já era bastante forte e continua sendo uma luta, né. Nós lutamos diariamente por E isso. como era a rotina de ter porque a igreja começou na nossa casa. E qual é a sua memória da rotina de família, com 4 filhos, e igreja, e trabalho, e tudo isso, como funcionava na sua memória aí? Um milagre na minha na minha memória era um milagre de Deus, eu pude hoje eu consigo ver, e a única explicação que eu tenho é: "Não, é um milagre isso", porque como é que eu posso fazer tudo isso, né. Eh, Abrir a casa, termos uma família Numerosa. numerosa, né, Uhum, maravilhosa, e tantas pessoas dentro da nossa casa. Eu já com um trabalho com bastante uhum, responsabilidade no meu trabalho, sim, trabalho que me demanda 40 ou mais horas, às vezes fazia trabalho com tecnologia também, então às vezes eu precisava trabalhar à à noite, né. noite em algum implantação de alguma coisa. Enfim, e a igreja crescendo, né, a igreja Uhum, crescendo, porque, mais uma vez, né, pela hiperatividade, eu acredito, desde eu volto de novo eu lá correndo a igreja, limpando a igreja com minha roupa. hum, Na infância e como adulto foi da mesma forma, e hiperativo e vivendo isso na prática. Tem até uma frase que eu ministrei na nossa série falando sobre serviço, do Dwight L. Moody, que ele fala: "A igreja não cresce quando pregamos apenas, ela cresce quando servimos", verdade. e isso aconteceu. A gente servia, servia e a igreja começou a crescer, né. O nosso dia a dia era colocar, eh, pratos na mesa e pessoas ao redor da mesa. E a igreja cresceu, cresceu, cresceu e vai crescer até Jesus voltar, né, porque esse é o nosso propósito, servir. Verdade. Já tá chorando aí, né, esse jovem. E o que é que tu acha que é essencial para uma igreja crescer de forma saudável? Serviço. Eu acho que, voltando até a essa frase, né, você vê, a a pregação da palavra, ela é muito importante, ele não negligenciou com isso. E se a gente for ver também, se falar de crescimento da igreja, a gente for ver o Espírito Santo, a gente fala muito sobre isso, é direcionamento do Espírito Santo. A igreja precisa ser movida pelo Espírito Santo. Se ela não é movida pelo Espírito, ela não cresce. Ela não e quando eu falo igreja crescer, eu falo da igreja ter saúde, Amadurecer. amadurecer, é Deus ir acrescentando as pessoas, né, assim como lá em Atos dos Apóstolos. E ainda falando em Atos dos Apóstolos, a igreja, como é que a igreja cresce de forma saudável, você via a igreja, eh, ali em Jerusalém, por exemplo, a igreja cresceu simplesmente de forma orgânica, porque a presença do Espírito Santo, ela desceu ali e os discípulos foram empoderados pelo Espírito Santo. E aí você vê Atos capítulo 8, Filipe indo para Samaria, e ali na Samaria o evangelho se espalha de forma
aleatória. Por quê? Porque foi a perseguição que levou ele até ali. Aí você vê Atos capítulo 10, na casa de Cornélio, mesma coisa, os gentios sendo convertidos de forma totalmente orgânica, ninguém planejou isso. E a gente também vê Paulo extremamente planejando, minha primeira viagem, eu vou fazer fez o mapa dele ali, né, Uhum. vou passar por aqui, vou por ali vou ficar vários meses, anos, vou formar líderes. E a gente vive isso aqui, a gente vive isso de meu Deus, já temos campos que foram abertos de forma orgânica, né, porque o Espírito Santo nos mandou fazer isso, porque tinha alguém ali já, e nós obedecemos a voz de Deus, e aconteceu, né. Assim como também nós planejamos, nós temos já alguns lugares onde nós estamos mapeando aí para em nome de Jesus. Você falou de desafios, eu não eu não vejo para mim um desafio o tempo, Hum. nem vejo para mim um desafio a força, né, mas, parece que, assim, a gente precisa, continuar orando para que o Senhor mande as pessoas e mande os recursos para que a gente se expanda. Acho que esse é o principal desafio, você precisa estar escasso a o trabalho, ore ao Senhor da seara que Ele vai mandar trabalhadores. E nós temos orado, Deus tem enviado no tempo oportuno, tempo dele, e a gente está enviando pessoas, formando, né, pessoas que nunca, E fala muito que atuaram. a Nova é o lugar de primeiras vezes, né. É, Muita gente que nunca havia feito uma coisa, que a gente vai dando oportunidades com muito carinho e às vezes com uns empurrõezinhos, vai, para que as pessoas realmente saiam de um lugar de nada, às vezes estão num lugar isso, parado ali, e comecem a buscar mais a Deus e servir de formas diferentes, né, e amadurecendo. isso. A Porque isso gen é a igreja, né. Uhum. Eu acho que a igreja não pode ser nada além disso. A igreja não é um local onde eu vou aos domingos, me sento e escuto apenas a pregação. Igreja não é apenas isso. Igreja é um local onde eu sirvo, onde eu agrego, onde eu participo do banquete, onde eu sou ativo ali, onde eu vivo Jesus e ele também vive em mim. Eu não posso só ser um espectador, né, eu não posso acompanhar uma igreja simplesmente da minha casa. Você faz isso talvez porque você não pode ir até a igreja, você está debilitado fisicamente, mas Mas glória a não é o Deus pelos ideal. recursos, né, Isso. pela tecnologia, mas o viver a igreja, ele é É o através de que faz serviço, isso, e é o que no dia a faz dia. a gente crescer, né, a Isso. comunhão, estar ali junto. Muito se fala sobre a perseguição da igreja cristã no Canadá. Aqui no Quebec, por exemplo, você já sentiu, perseguição, a igreja aqui é perseguida? Qual a tua percepção sobre isso? Eu sinceramente nunca senti nenhum tipo de perseguição. Eh, existem dificuldades, como existem dificuldades em qualquer local, acredito, em qualquer área até. Nós vivemos em um local, em uma província, um país, eu diria, extremamente organizado, Uhum. onde eu não posso pegar, sei lá, uma bola de futebol e jogar o futebol no local que eu quiser. Não, existe um campo e naquele campo tem o horário que eu posso ir com o meu filho e jogar futebol. Então, é na terça-feira, de 3h30 até as 4h30. 4h45. E na sexta também tem o seu horário ali. Então, se eu pegar a minha bola e for na quarta-feira, eu não vou poder fazer isso. Então a mesma coisa acontece com a igreja. Eu não posso simplesmente pegar um microfone, um violão e ir para uma praça pública sem eu ter uma licença. Eu até posso, já fizemos isso, né. Eu já toquei, já louvei numa praça, né, em plena praça no centro de Montreal, Netwater, não foi? na Atwater, isso. E
enfim, foi uma bênção, mas para isso precisa de organização, né, pedir uma licença, ver a disponibilidade do local. Então, às vezes, o que as pessoas veem é que a linha de organização, observam isso como uma perseguição à igreja e nada é, porque É essa isso. organização ela funciona para todas as É. coisas do país. É porque a organização, na verdade, ela é uma barreira para muitas pessoas. Muitas pessoas, quando precisam sair do como é que eu posso dizer, do que é Do prático, informal, é. do informal, às vezes, né, ela se acha em uma zona de desconforto. "Caramba, eu preciso fazer uma solicitação para isso, então eu preciso me planejar com antecedência, eu preciso ter um calendário de um ano para o outro ano". Então sim, aqui a gente aprende a viver de uma forma diferente. Então, nós somos perseguidos extremamente a nos organizarmos melhor, dia após dia. Sim. Então é uma perseguição muito boa, nos ajuda, né. E a lei até recentemente, a gente estava conversando sobre isso, né, que até existem leis para a gente como organização sem fins lucrativos, né, como uma organização de caridade, como uma igreja, que nos empurram até a exercer o que é realmente a igreja, né. Por exemplo, uma organização como a nossa, ela não pode reter recursos financeiros. Então, isso é que é igreja. A igreja não foi feita para ser um banco de recursos financeiros, Isso. Mas mas para ela é um investir. banco de abençoar as pessoas, de receber e abençoar e dar, né. É melhor dar do que receber. E dentre várias outras coisas. Tá, outro assunto, como é que, você levanta novos líderes na igreja? A gente faz acredito que a gente tem uma regra aqui na igreja, que a gente se move guiado pelo Espírito Santo. Mas mais uma vez falando sobre isso, sobre o que nós falamos de implantação de igreja, né, aquela forma que o Espírito Santo ele guia e vai e empurra, você, eu falo e faço, e a forma planejada, né, você planeje que eu estou contigo, né, então a gente faz das 2 formas. Às vezes o Espírito Santo direciona uma pessoa para ser levantada e a gente vai na obediência e Deus começa a mover aquela pessoa, e ela se torna um líder ou uma líder ousada, abençoada e abençoa tanto a igreja. Mas a nossa forma, planejada, eu diria, é o que nós fazemos aqui. Nós formamos as pessoas, a gente tem uma formação que a gente, faz para toda a igreja, então a gente recomenda todos os nossos líderes passarem por essas formações. A gente vive com esses líderes também, a gente senta na mesa, nós temos, pastores também nos nossos campos que fazem esse trabalho também. Que sentam, que vão nas Nova Casa, que é o nosso grupo pequeno, nossa célula, né, Nova Casa. Então, é no dia a dia que a gente vê as pessoas, que a gente É, a conhece as gente é uma igreja pessoas. que dá muita oportunidade, né, É, para quem tá ali, então é um lugar que é propício para a formação de liderança. E eu acho que uma coisa legal na Nova é que a gente não tem medo de levantar pessoas, não tem medo de que alguém vai tomar o lugar de alguém, porque a gente uhum, olha o mundo inteiro precisando de evangelismo. Então é exatamente. impossível que alguém vai tomar o lugar de alguém, não existe isso, a gente precisa de muita gente pregando, muita gente tocando, muita gente cantando, muita gente no Kids, muita gente em tudo. A gente não vai esgotar a quantidade de voluntários e de servos necessários. Uhum, Então eu acho que é um ponto muito bom na igreja, é justamente essa formação constante de líderes. Isso se dá também aos domingos na pregação. Tu quer sim, explicar um pouquinho como funciona? A gente na maioria das nossas séries a gente tem convidados, né. sim. Nós trabalhamos com série, né, aqui, direcionadas pelo Espírito Santo, e nessas séries a gente tem 5, 6, 7, 8 episódios, enfim, varia de uma série para Vamos outra. falar episódios são domingos, né, que vão Domingos, isso, capítulos, né, domingos, assim, para destrinchar toda a série, com subtemas,
E aí a gente faz a nossa escala, eu e Natália, a gente percorre todos os campos, e aí a gente vai conhecendo mais a nossa igreja de perto, né, a gente não tem um acompanhamento de longe em nenhum das nossas comunidades, a gente está perto de todos eles, de todas as pessoas. E a gente coloca sempre convidados que são líderes ou não, o que às vezes pessoas que não são líderes pregam na igreja. Recentemente a gente teve jovens, sendo convidados e onde a gente instrui, onde a gente acompanha, onde a gente passa antes com eles aquilo que vai ser ministrado, pessoas que já estão servindo na igreja, que já tiveram oportunidade até de ministrar com os jovens, né, ou na Sim. célula, e tem sido maravilhoso, e é maravilhoso, porque tira as pessoas da zona de conforto, e nós fomos chamados a vivermos longe da nossa zona de conforto. Cristianismo e zona de conforto Não não combinam. combinam. Você falou que a cada domingo a gente está aí um campus, né, da Nova. É, Hoje são 6, estamos prestes a abrir Sherbrooke aí, em nome de Jesus, em breve. Mas como é que você faz, então, você como líder da nossa casa, para gerir todo esse serviço com a família, com o tempo em família, com descanso, com férias, com o eh, equilíbrio? eu se nós formos refletir, né, eu sou pastor Henrique, eu sou seu marido, sou seu pastor, sou o pai de Lucas, sou pastor de Lucas, sou pai de Laura, sou pastor de Laura, de Luísa, de Laís. Eu não posso ser 3 pessoas e sou um funcionário da empresa que eu trabalho, eu sou o mesmo, eu preciso ser o mesmo. Então as minhas atuações, as minhas movimentações também precisam ser a mesma. Então se eu vou para fazer um trabalho na igreja, se eu vou fazer alguma coisa, vocês vão junto comigo. E é isso que eu vivo. Você me acompanha, eu lhe acompanho, nossos filhos nos acompanham. E Então agora a eu não gente já f acompanha nossos filhos, e a né. gente acompanha nossos filhos, exatamente. Eu já preciso, né, acompanhar, eh, A agenda deles de os que já estão ministerial. exatamente, e eu acho que esse é o segredo, né. Eu vejo às vezes alguns desafios com algumas pessoas que a gente orienta de como gerir o tempo. E na verdade não é uma gestão de tempo, é uma gestão de conceito. O conceito precisa mudar. O meu conceito não é eu agora sou pai, agora eu sou o pastor. Não, agora eu sou líder, agora eu sou liderado, agora eu sou um funcionário. Não, toda hora eu preciso ser a mesma pessoa. Com funções Com diferentes funções sendo colocadas em diferentes, com prática. focos diferentes, com organização. Mais uma vez o desafio da organização. Então, é o nosso principal desafio. O desafio do ser humano é a organização. Mas é um desafio, né, físico, né, geográfico também. Nós precisamos acordar cedo, nos movimentar para lá e para cá, Muitas horas de carro, horas de carro, dormir fora muitas vezes também, fora da nossa casa, né. a cada Deixar demais. Fala na prática, amor. deixar nosso amendoinzinho sozinho, É, a né, a gente tem um cada 2 cachorro, semanas a gente está em uma cidade diferente, uma cidade distante, 330 quilômetros da nossa casa, que é a região de Quebec. A gente mora na região de Montreal, fora de Montreal, mas na região de Montreal, onde a gente tem também 3 campos nessa região, que a gente tem um deslocamento comum, né, existem pessoas que se deslocam, gastam o mesmo tempo da gente para ir para esses sim, lugares, mas para ir para a região de Quebec, aí são 3 horas e meia, né, e temos 3 e campos lá. e temos 3 campos lá e vamos ativamente, frequentamos A mesma ativamente quantidade que vai para a a gente faz região a o mapinha, né, isso, vai cada final de semana a tem região de Quebec. Então é um desafio geográfico e físico, né, mas nós fazemos tudo juntos, mais uma vez, não é um trabalho meu. Eu estou na escala muitas vezes, às vezes está só eu na escala, às vezes está eu, Natália, Lucas, Luísa, Laís,
E agora E a Laura, né. Laura daqui a pouco está entrando também. Então nós precisamos entender que não é porque eu que estou na escala, eu vou levar uma palavra para a comunidade que eles não vão. Uhum. Nós vamos juntos, né, nós vamos juntos servir, viver a igreja, observar a igreja. É maravilhoso a gente ver, né, como nossos filhos já observam a igreja, já veem a igreja Não, e interessante como ativa. eles têm prazer nisso tudo, Isso, porque acordar cedo, são 4 filhos, né, a mais velha tem 17, depois 14, 11 e 10. E aí você colocar todo mundo num carro, às vezes quando a gente fazia bate e volta para Quebec, a gente saía de casa 6 da manhã. dá 7 horas dentro do carro, né, Então ida e volta são 7 horas no carro em quase um isso. dia, isso se tiver tempestade de neve, a gente tem que parar, Então enfim, mas é o é um preço, eu acho que até um preço pequeno que a gente paga, comparando com o grande fruto que a gente vê. E isso, não tem como contabilizar. As famílias que foram restauradas, as pessoas que conheceram a Cristo, as pessoas que eram só domingueiras e viraram líderes, e viraram isso. exemplos, jovens, crianças crescendo no Senhor. Então, o que a gente faz, muita gente pergunta, né: "Ah, eu não conseguiria fazer o que vocês fazem, como vocês fazem tudo isso?". E eu acho que é não tirar os olhos de Jesus, porque não é que não cansa você fazer o processo todo que a gente faz, não é que não é, não, tem um custo, mas o fruto é muito maior do que o custo. A gente olha o todo e fala: "Vale a pena", e vamos continuar e, pelo contrário, a gente está para abrir outro campus numa outra cidade que também é longe da nossa casa, e que a gente vai estar mais presente lá assim que abrir, mas já planejando outros também. Uhum, Então, porque não é um lugar de peso. Eu acho que Deus ele tem nos dado força, mas eu ainda acho que também que a gente pode melhorar no equilíbrio geral, né, a gente sempre está na busca da melhora, a gente não está num lugar que fala: "Não, estamos perfeitos". Mas ainda bem que a gente tem pessoas que nos auxiliam, que nos ajudam, que nos suportam, sim, né, que fazem a coisa dar certo. é. E aí eu queria saber o que é que te motiva a continuar abrindo novos campos? Ter sido escolhido para fazer isso. A minha maior motivação é ter sido chamado por Deus, escolhido por Deus. Aham. E Deus poderia ter Deus pode usar qualquer pessoa, Deus poderia ter chamado qualquer um para fazer o que eu faço, o que você faz, o que você faz, mas Deus me escolheu Pra fazer essa parte, para né. fazer essa parte. E é agradecer a Deus. Eu sou grato a Deus e o que me motiva é Ele, é Ele. Me motiva não é chegar no local e ver 100 pessoas reunidas de joelhos dobrados, orando e transformadas. Não pode ser isso. Não, porque no dia que tiver uma pessoa, você para, né. É, não pode ser olhar para a quantidade de pessoas, né. É a presença de Deus que me motiva. Ir para uma reunião, às vezes, e ter 3 pessoas reunidas naquela reunião, De oração. e a reunião ser poderosa, é a presença de Deus. Presença de Deus em reuniões com 80, com 100, com 200, 300 pessoas, e presença de Deus em reuniões com 3 pessoas. Então o que me motiva é a presença de Deus e é ver que aquilo que Deus faz, Ele cumpre, é ver que Deus ele cuida de nós, quando nós cuidamos da igreja, nós somos chamados para cuidar da igreja. É difícil, não é fácil, tem muitas coisas que acontecem que são simplesmente, para mim, né, coisas administrativas, mas que nós precisamos fazer, nós somos chamados para aquilo, né, levantar pessoas para fazer essas áreas também, desafios, né, e isso forja a nossa fé, isso forja nosso caráter, E a gente né, vê que a isso, igreja no fim das contas ela tem um dono, né, e a igreja ela e tem que o ele dono. abençoa. A Isso, gente a vive muitos igreja milagres,
muito espírito. Igreja de Jesus, e ele mostra que é a igreja dele, né. Em relação aos pastores, a gente tem em cada campus 2 casais de pastores. Que tu tem a falar sobre esse povo aí? Eu acho maravilhoso. Porque começou tendo um casal de pastor, né, com a É, gente e agora com quase 8 anos de igreja, eu acho temos muitos. que é maravilhoso e a gente vê isso, né, durante a implantação das igrejas, apóstolo Paulo, a gente vê isso em Atos dos Apóstolos ali já, tantas viagens de 2 em 2, né, de 3 pessoas envolvidas ali, líderes, implantando as igrejas. E Deus nos acordou para isso, né, porque ele já tinha dado essa estratégia, ele já deu desde o princípio, eu acredito, mas ele nos despertou para isso, né, ele deu essa palavra e a gente trouxe para nossa realidade, e a gente levanta 2 famílias parecidas ou completamente diferentes, vai ser o Senhor que vai nos mostrar, Sim, né, e tem sido uma bênção, uma bênção. Então cada campus ele é gerido, guiado por cuidado, né. 2 famílias, pastorais. Não é por um pastor e a sua esposa ou um pastor e uma pastora, não, são por 2 famílias. As famílias Uhum. é que cuidam e como é bonito ver já filhos desses pastores servindo, né, pregando a palavra, alguns deles já, e ministrando louvor. Meu Deus, eu amo estar presente com os jovens, né, acho que é porque eu sou o jovem mais velho deles, Jovem há mas mais tempo, é assim que você fala. eu sou jovem há mais tempo, Isso. jovem mais experiente. Ó, e pra gente encerrar aqui, queria que Já vai você encerrar, é? tem que acabar em algum momento, né. Eu queria que você olhasse pra nossa câmera ali e desse uma palavra pra nossa igreja, pra Nova, para as pessoas da nossa igreja. Amém. Gente, muito obrigado por estar aqui com a gente, e eu tenho uma palavra para lhe dar. Sirva na sua igreja. Você está aqui com a gente, você faz parte da Nova, sirva, procure servir, procure seu líder, se você não já está envolvido, se envolva com a igreja, se capacite para isso. Então se inscreva nos nossos módulos de formação, faça as formações bíblicas, se capacite, faça parte daquilo que está acontecendo na igreja, viva em unidade com a sua igreja, perdoe, aprenda a perdoar, aquele que lhe machucou, aprenda a perdoar. Você precisa aprender a perdoar. Viver igreja é viver perdão, é ser perdoado e aprender a perdoar, tá bom? Então, sirva na sua igreja, ame, saiba que nós somos falhos, você também é falho, aquele que está perto de você, aquela que está perto de você é falho também, então em algum momento você vai ser machucado, em outro momento você vai machucar, então perdoe, perdoe, tá? E essa é uma palavra de amadurecimento, porque só aprende a perdoar quem quer ir para um lugar de amadurecimento. E nós fomos chamados para isso, para sair da nossa zona de conforto mais uma vez. Então, perdoe, tá bom? Sirva e Amém. vamos para frente, vamos implantar bem muita igreja aqui nesse Canadá Vamos saquear o inferno. e destruir o inferno. Muito obrigada, meu amor. Obrigada por ter contado um pouquinho aqui da sua percepção da nossa história, que é uma história muito linda, e tem muitas outras coisas ainda que a gente pode falar Muita coisa. sobre esse assunto, mas fica para um próximo episódio, tá bom? Obrigada a você que ficou até aqui. Lembra de curtir, compartilhar, manda para quem você conhece, que você gostaria de compartilhar a história da Nova. Deus te abençoe e a gente se vê em breve. Tchauzinho.